Olá pessoal, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de bônus. Tinha muita gente esperando, muita gente não via a hora de começar o curso e finalmente chegou o dia, finalmente estamos começando a nossa primeira aula. Essa videoaula de bônus 1, ela está dentro do módulo 1 e o módulo 1 ele é um módulo um pouco especial, não somente porque ele é o nosso primeiro módulo, mas também porque a gente tem dentro dele, além da videoaula prática e da videoaula de bônus, que é essa aula que vocês estão vendo agora, dois vídeos extras que é muito importante que você assista esses vídeos extras. Esses vídeos são o vídeo de comprometimento e dedicação e o vídeo da microaula de metodologia. Então, se você por acaso está vendo essa aula aqui agora e não viu esses vídeos que estão aqui dentro do módulo 1, dá pausa aqui nessa videoaula, vá lá, assista esses dois vídeos, tá? O vídeo do comprometimento e dedicação e o vídeo da microaula de metodologia. Eles são curtos, não tem acho que nem 10 minutos cada um. E aí depois você vem para cá e assiste a nossa videoaula de bônus. Bom, então tá, vamos começar. Videoaula de bônus 1 chama Anki, como memorizar tudo o que você estuda. Essa aula, pessoal, tá? Nós vamos aprender a usar o Anki. O Anki, ele é um programa de computador que a gente vai usar ao longo de todo o nosso curso e que é essencial. E quando eu falo essencial, eu quero dizer o seguinte: assista essa aula, tá? Se você ligou a aula assim e tá vendo mais ou menos, não. Pegue uma aguinha, sente bem na cadeira, tá? Isso aqui é como se fosse uma aula de verdade, como se você estivesse dentro de uma sala de aula, tá? Procura um lugar onde não tem tanto barulho, tá? E presta bem atenção, porque é muito importante que você aprenda a usar o Anki, tá? Nós vamos falar durante a aula, nós vamos falar mais em detalhes sobre isso. Essa videoaula de bônus, ela está dividida em duas partes. Na primeira parte vai ser uma parte mais teórica. Eu vou explicar para vocês o que é o Anki, como que funciona o Anki, da onde que saiu o Anki, tá? Como que a gente vai usar o Anki no curso. E você não precisa também, não é uma parte que você precisa decorar, que você precisa anotar muita coisa. É só meio que uma introdução ao Anki e como ele funciona no curso. Depois a gente tem a parte prática, em que eu vou mostrar para vocês como que você baixa o Anki, como que você instala o Anki e como que você, na prática, usa o Anki. E essa segunda parte é muito importante, você tem que prestar muita atenção e você tem que fazer tudo que eu falar para você fazer. Bom, mas eu vou falar mais sobre isso quando chegar lá. Então vamos começar com a primeira parte, que é a parte mais teórica, onde eu vou explicar para vocês o que é o Anki. Vamos lá então. Bom, vamos começar. O que é o Anki, tá? Vamos começar falando o que é o Anki. O Anki, gente, tá? Ele é um sistema de memorização, ou também a gente pode dizer que ele é um sistema de estudo. Então, ele é um programa, ele é um sistema, ele é uma ferramenta que você pode usar para memorizar informações ou para estudar, né? Porque estudar é memorizar muita coisa. E você pode usar não só para o inglês, mas você pode usar também para qualquer coisa que você precisa estudar. Se você tem que decorar os elementos da tabela periódica, você pode usar. Se você tem que decorar as leis para alguma coisa, você pode usar. Então, ele é uma ferramenta muito boa para estudo em geral e especificamente para idiomas, ele é simplesmente fantástico. Tecnicamente, a gente fala que o Anki ele é um sistema de repetição espaçada. Então, quando eu vou apresentar o Anki para alguém que não conhece, eu não chego, o Anki é um sistema de repetição espaçada, porque a pessoa, o que é isso aí? Né? Não sei o que é isso. Então, eu falo sistema de memorização. Mas a linguagem, o modo correto de chamar o Anki é sistema de repetição espaçada, que em inglês é Spaced Repetition System. Tá? E daí a gente tem essa siglazinha, né? SRS. Tá? A gente pode, se eu falar, usa um SRS, eu estou falando para você usar um sistema de repetição espaçada e o Anki é um desses sistemas, existem outros, mas o Anki é o melhor que eu conheço e é por isso que a gente usa ele aqui no curso. Bom, e o Anki, ele funciona basicamente com duas coisas, tá? Ele funciona com duas coisas, ele funciona com flashcards e com um sistema que a gente chama de sistema Leitner. Tá? Vamos dar uma olhada em que é cada uma dessas coisas. O que é flashcards e o que é o sistema Leitner. Ok? Bom, flashcards. Flashcards, ou simplesmente cards, você pode chamar de flashcards, você pode chamar de cards, você pode chamar de cartões, se você quiser. Tá? Então, flashcards são cartões do tipo pergunta-resposta usados para estudar, para memorizar informações. Então, é assim, um flashcard
é um cartãozinho, tá? Com uma pergunta e uma resposta. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, tá? Isso flashcard vem de cartãozinho físico mesmo, de papel, tá? Então, por exemplo, você tem um cartãozinho que tem, digamos que isso aqui é um cartãozinho, aqui é a parte da frente, aqui é a parte de trás, o verso. E aí na parte da frente você tem uma pergunta, você tem alguma coisa que você quer saber. Digamos, por exemplo, só um exemplo, que você quer saber qual que é a capital do Afeganistão. Você quer memorizar a capital do Afeganistão. Então você vai escrever lá no seu cartãozinho, né? Qual a capital do Afeganistão? E na resposta você vai colocar Cabul, que é a capital do Afeganistão. Então você, assim, no mundo real, digamos, você pegaria esse papelzinho, esse flashcard, esse cartão, levaria com você, botaria no bolso, levaria ele por aí e de vez em quando você dava uma olhada, qual a capital do Afeganistão? Aí você pensava, Cabul, aí você olhava, aí você podia falar outra capital, você podia acertar ou errar, mas a ideia é fazer esse teste, se testar regularmente usando esse cartãozinho. E o Anki ele vai usar esses cartãozinhos. Claro, o Anki é um programa de computador, então você não vai ter que recortar papel, fazer isso aí não. Vai ser tudo no computador, mas a ideia é essa. Cartões, tá? Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Então o Anki funciona com base nisso, com base em flashcards, em cards, tá? No Anki, a terminologia no Anki é card ou cartão, tá? E para você usar esses cartões, esses cards de uma maneira eficiente, o Anki usa uma coisa que a gente chama de sistema Leitner. E esse sistema Leitner, chama sistema Leitner porque foi desenvolvido por um alemão que se chama Sebastian Leitner, tá? Tem aqui um diagrama, eu vou explicar para vocês. Pode parecer um pouco complicado, mas não é, bem simples, tá? É só você prestar atenção. Também assim, você não precisa entender exatamente como que funciona o sistema. Isso aqui é só, como eu disse, é só uma apresentação ao Anki para você ter uma noção de como ele funciona, tá? Na realidade, se você souber usar o Anki para o computador, e você não precisa nem saber como é que funciona o sistema Leitner, tá? Não tem problema nenhum. Bom, mas é interessante você conhecer, tá? O sistema Leitner era assim. Esse cara aí, o Sebastian Leitner, ele pegou e fez várias caixas, tá? Então aqui, ó, você tem na imagem aqui várias caixas, né? Essa caixa, várias caixas. Aí a primeira caixa, era a caixa do um dia. Era a caixa que um dia por quê? Porque ele estudava tudo que estava dentro dessa caixa, ele estudava todos os dias. Então ele fazia vários flashcards. Vamos voltar aqui, ó. Lembra, ó, os flashcards, ele fazia vários cartãozinhos com coisas que ele queria aprender. E ele botava tudo dentro dessa primeira caixa. E todo dia, né, ele pegava lá a caixa, pegava os cartãozinhos e revisava os cartões para ver se ele lembrava ou não daquelas coisas. As coisas que ele lembrava, tá? As coisas que ele lembrava, ele passava para uma outra caixa, que era essa segunda caixa aqui, que é a caixa do 3 dias. Então assim, ele via todos os cartões da primeira caixa, o que ele lembrava, ele colocava na segunda caixa. O que ele não lembrava, ele deixava aqui na primeira caixa. Então, essa primeira caixa ele revisava todos os dias. Essa segunda caixa ele revisava de 3 em 3 dias. Então, assim, ó, por exemplo, na segunda-feira ele revisava essa caixa aqui, né? Na terça, de novo. Na quarta, de novo. Aí na quarta, de novo. Aí na quinta, 3 dias depois, ele revisava essa aqui. Então, essa aqui era só na quinta, depois aí ele na quinta, aí na quinta, daí na sexta ele não revisava, no sábado ele não revisava, no domingo ele revisava de novo. Tá? Então sempre de 3 em 3 dias, né? E aí o que acontecia? Essa caixa aqui do 3 em 3 dias, quando ele acertava os cards dessa caixa, ele pegava os cards que ele acertava aqui, passava para a caixa dos 5 em 5 dias, tá? E se ele errasse alguma coisa aqui na caixa do 3 dias, ele mandava de volta para a caixa do 1 dia. Tá entendendo? Não sei se você pode estar um pouco complicado, mas é simples. Acertou, vai para a próxima caixa. Errou, volta lá para a primeira. Então o que acontecia? Os cards iam passando de caixa em caixa. Imagina que ele estava tentando memorizar qual era a capital do Afeganistão. E aí ele colocou o card aqui nessa caixa, acertou. Foi para a caixa do 3 dias. Aí 3 dias depois, revisou de novo, acertou. Foi para a caixa dos 5 dias. 5 dias depois, revisou, acertou. Foi para a caixa dos 7 dias. Acertou de novo. Foi para 14 dias. Aqui, ele só estava revisando isso aqui de 14 em 14 dias. Agora, se por acaso, quando ele chegasse aqui, ele errasse a capital do Afeganistão, ele pegava aquele
cardzinho da capital do Afeganistão e mandava de volta lá para a caixa do primeiro dia. E não sei se você está entendendo, mas o que acontece? Fazendo isso, o que acontecia? Aquelas coisas que ele lembrava sempre, ele estudava cada vez menos. Então, quanto mais ele lembrava, menos ele estudava, né? Porque ele já lembrava, não precisava estudar todo dia. Agora, aquelas coisas que ele esquecia, que ele tinha dificuldade para lembrar, ele revisava frequentemente. E esse esquema das caixas de estudar menos, né, aquilo que ele lembra e mais aquilo que ele não lembra, ficou conhecido como sistema Leitner. E a grande sacada, o que funciona desse sistema é o seguinte, que fazendo isso, aos poucos você vai passando aquelas informações, o que você quer memorizar, da sua memória de curto prazo para sua memória de longo prazo. Memória de curto prazo é aquela memória que você esquece rapidinho. Você estuda uma coisa hoje, entra na sua memória, amanhã você esquece. Você esquece por quê? Porque estava na sua memória de curto prazo. Memória de longo prazo é aquela memória mais profunda, que lembra das coisas durante muito tempo. Eu vou dar um exemplo bem legal para vocês, sobre uma coisa que está na minha memória de longo prazo. É o telefone da minha avó. A minha avó já faleceu e o telefone dela era 22 85 40. Olha só, faz mais de 10 anos que eu não uso esse telefone, que eu não ligo para esse telefone. Tipo, não tem como que eu lembro desse telefone até hoje, né? Eu lembro porque esse telefone, eu vi ele tanto, eu disquei ele tanto, eu falei ele tanto, muitas vezes, durante muitos anos, que ele ficou embutido na minha memória de longo prazo e eu não esqueci, né? Então, esse sistema Leitner, ele vai garantir, né, revisando assim, com intervalos, você revisa num dia, daí você espera 3, revisa, espera mais 5, revisa, e aí se você errar, você começa de novo. Se você acertar, o intervalo vai aumentando. Esse sistema vai passando as coisas do curto prazo para o longo prazo. E aí, é justamente esse sistema que o Anki usa, tá? Então aqui, o Anki, ele vai usar esse sistema. Aqui a gente tem o logo do Anki, aqui a gente tem uma print screen, né? Uma imagem do Anki, tá? Ó, o Anki, aqui, vocês vão entender melhor, mas, ó, por exemplo, aqui nessa imagem, só para vocês terem uma ideia, eu estava tentando aprender essa frase aqui, ó, em francês, tá? Então eu estava tentando aprender essa frase aqui, porque eu estou estudando francês. Então essa frase aqui, la maison, não, me perdoem se eu falar errado, mas eu estou recém aprendendo francês. La maison dans laquelle j'ai grandi, né? É a casa onde eu cresci. No caso aqui, a minha resposta está em inglês. Mas não se preocupe se você não entendeu muito bem como funciona isso aqui. Eu vou mostrar na segunda parte da videoaula o Anki como funciona na prática. Mas a ideia é essa, você vai revisando informações e passando essas informações da sua memória de curto para longo prazo. Só que antigamente isso era feito com cartãozinhos de papel e um monte de caixa. Hoje a gente pode fazer com um programa de computador que torna tudo muito mais fácil, tá? Então, pessoal, essa é a parte teórica do Anki. Você não precisa anotar nada, você não precisa saber isso, não vou te cobrar saber a parte teórica do Anki, tá? Não tem problema nenhum. Mas tem algumas coisas importantes que eu quero falar antes da gente entrar na parte prática, e são o seguinte. Informações importantes sobre o uso do Anki no curso. Preste muita atenção agora. Primeiro, o Anki é extremamente, coloquei aqui, ó, em maiúsculo, extremamente importante no nosso curso. Extremamente importante, tá? Você precisa saber usar o Anki, você precisa usar o Anki da maneira certa. Ó, sem o uso correto do Anki, você não vai ter os resultados prometidos. Então, todos os resultados que eu falei que você ia ter nesse curso, tá? Lá nos vídeos eu falei para você que nesse curso você vai aprender muito inglês, você vai aprender muito vocabulário, você vai ter ótimos resultados. Não é só o Anki que garante isso, mas o Anki é uma grande parte disso. Então, é extremamente importante usar o Anki. Se você não usar, se você deixar de lado, fizer as revisões, não seguir as orientações, você não vai ter o resultado. Agora, se você seguir, ele é fácil, gente. Ele é fácil de usar, fácil de fazer, fácil de implementar, mas você precisa ter a disciplina. Todo dia fazer um pouquinho do Anki. Vocês vão saber exatamente o que vocês têm que fazer. Eu vou explicar para vocês. Mas é isso, é extremamente importante. E eu botei todas as frases que querem dizer a mesma coisa, né? Que o Anki é extremamente importante. Então aqui, ó, é muito importante entender como funciona, baixar, instalar e saber usar o Anki. Então, hoje, pessoal, durante essa nós estamos na primeira semana, primeira aula, se dedica a aprender a usar o Anki, tá? Faz com calma, não corre, não tenta
Não tenta ir rápido demais, vai com calma, aprende a usar bem o Anki, tá? Porque vai fazer uma diferença tremenda nos seus estudos, durante o curso, depois do curso, até se você quiser usar o Anki para outra coisa depois, tá? Vale muito a pena, você não tem pressa, tá? Você não precisa ir enlouquecido, muito rápido, vai com calma, aprende direitinho porque é muito importante, tá? Outra coisa, muito importante, como usaremos o Anki no curso, tá? Isso também é muito importante. Muita gente baixa o Anki, instala o Anki e começa a aprender um monte de palavra no Anki, palavra solta. Isso não pode, gente, tá? Isso é ruim. Então, ó, nós jamais aprenderemos palavras soltas. Jamais você vai usar o Anki para decorar palavras soltas. Isso aí não rende, tá? Então, nunca vai ser assim, ó. Você vai ter o cartãozinho, tá? E aí na pergunta você vai ter lá palavras como car, blue, red. E na resposta você vai ter carro, azul, vermelho. Jamais faça cartãozinho de palavra solta no Anki, tá? Não funciona, você está prejudicando seus estudos. O que a gente vai fazer? A gente vai aprender frases em inglês. Você sempre vai usar o Anki para aprender frases em inglês. Então, como é que vai funcionar? Por exemplo, você vai ter um cartão, pergunta-resposta, né? Frente e verso. E aí você vai aprender uma frase, por exemplo. Uma frase, você vai aprender a frase This is the fastest car in the world. Essa frase significa este é o carro mais rápido do mundo. Você vai usar o Anki para memorizar essa frase, para lembrar do significado dessa frase, tá? E o que é muito legal? O muito legal é o seguinte, quando você aprende uma frase This is the fastest car in the world, você pode pensar, é só uma frase em inglês, não estou aprendendo nada. Mas olha só nessa frase, além de você estar aprendendo 8 palavras, né? 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 palavras em inglês que você aprendeu. Você está aprendendo, eu até anotei aqui para não esquecer, os seguintes tópicos gramaticais. Você está aprendendo pronome demonstrativo, tem um pronome demonstrativo nessa frase. Você está aprendendo o verbo to be na terceira pessoa do singular. Você está aprendendo o superlativo e você também está aprendendo uma preposição. Todos esses tópicos gramaticais estão aqui dentro dessa frase. Mas agora, a grande sacada, a grande diferença que você vai ter aqui no nosso, que você tem, não aqui no nosso curso, mas com esse método de estudo, é o seguinte, eu preciso falar para vocês, ou vocês precisam saber, onde que está o verbo to be, onde que está a preposição, cadê o superlativo, cadê o pronome demonstrativo, precisa saber alguma dessas coisas ou não? Não, você não precisa saber nada disso, você só tem que saber uma coisa, que This is the fastest car in the world significa este é o carro mais rápido do mundo. Acabou. É só isso que você tem que fazer, você tem que saber. Ah, mas eu não sei a gramática dessa frase, eu não sei por que aqui é is ou por que aqui está escrito in the world e significa do mundo. Não importa, gente. Você não tem que saber isso aí. Você tem que saber o significado, tá? E você tem que saber o significado porque olha só, e agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Pensa, tá? Ó, agora pense o que acontecerá se você aprender. Pensa o que será que vai acontecer se você aprender não só aquela frase, mas se você aprender 50 frases em inglês. O que será que vai acontecer? O que acontece se você aprender 100 frases, 200, 300, 500, 1000 frases em inglês? O que vai acontecer se você aprender 1000 frases em inglês? Assim, você souber reconhecer 1000 frases em inglês, o que vai acontecer é o seguinte: o inglês, ele começa a fazer sentido para você. Né? Ele fica cada dia mais fácil, mais familiar. As frases, elas começam a brotar na sua cabeça, porque você já leu elas tantas vezes, você já revisou aquelas frases tantas vezes, que você lembra delas na sua cabeça. Sabe quando você viu um comercial, e no comercial, o cara do comercial falava uma frase, e você lembra exatamente a frase, você lembra todas as palavras, você lembra a entonação, você chega a lembrar da voz da pessoa. Com as frases acontece a mesma coisa. Quando você estuda muitas frases em inglês, o seu cérebro, ele começa sozinho, naturalmente você começa a adquirir a gramática, naturalmente você começa a entender como que o inglês funciona, porque com o português foi a mesma coisa, você foi escutando a sua mãe, toma aqui o papá, filho, a mamadeira, pega isso, filho, não faz isso, filho, e aos poucos, esse monte de frases, esse monte de coisa que a sua mãe falava para você, ia entrando na sua cabeça, e você ia ligando, o seu cérebro sozinho, ele liga uma coisa na outra. Então, o que você está fazendo? Você está se expondo ao inglês. Você está aprendendo várias frases em inglês, né? Não aprendendo as regras, não aprendendo a gramática, não aprendendo a construir frases. Você está aprendendo frases prontas. E o seu cérebro vai fazer o resto. Pode deixar, ele vai fazer. O seu cérebro é muito mais inteligente do que você pensa. Então, ele vai fazer o resto para você. Tá?
E esse é o quando eu falei lá na microaula de metodologia que a gente aprendeu um monte de vocabulário, né? Porque que a gente ia ter um aprendizado constante de vocabulário, foi isso que eu quis dizer. O aprendizado constante de vocabulário vem do Anki, vem do aprendizado de frases através do Anki, tá? Você está aprendendo toneladas de vocabulário. Você já vai estar aprendendo muita frase. E aí cada frase, né? O vocabulário ele é só consequência. A gente não estuda palavras, a gente estuda textos e frases. E o vocabulário por acaso, ele está ali no meio. E aí você vai aprendendo, tá? Mas aí vem a pergunta, mas Mairo, quantas frases a gente vai aprender no curso? No curso vocês vão aprender, no curso vocês aprenderão em torno de, mais ou menos, tá? Varia um pouco, porque às vezes eu faço algumas alterações. Varia em torno de 560 frases que eu mesmo vou passar para vocês ao longo das aulas. Então, uma média de 70 frases por semana. Então, toda semana eu vou passar uma série de frases para vocês que vocês vão aprender usando o Anki. Então, todas essas frases não são os textos que a gente vai estudar. São frases extras. Que vocês vão colocar. Essas são frases relacionadas com o texto, tá? Que vocês vão colocar no Anki toda semana. Não sei se vocês lembram, lá na semana do inglês, teve a prévia, né, que eu dei com a aula do texto do Alice no País das Maravilhas. E quando eu expliquei o Alice no País das Maravilhas, tinha várias frases de exemplo. Essas frases de exemplo são as frases que vocês colocam no Anki, que vocês vão colocar no Anki. Então, assim, toda aula vai ter o texto, nós vamos estudar o texto e vai ter um monte de frase que não tem fora do texto, que eu uso para ajudar vocês a entender o texto. Essas frases, que vão dar uma média de 70 por semana, vão todas para o Anki, tá? Então, é uma média de 10 frases por dia, que com o Anki fica muito fácil de entender. Somando, né, finalizando, um total de mais ou menos 560 frases ao longo das 8 semanas, que já é muito conteúdo, mas não é só isso, tá? O conteúdo não vai ser só essas 560 frases. Além das 560 frases, claro, vocês vão aprender as frases dos textos. Então, cada aula prática tem um texto, esse texto tem várias frases, só que nós não vamos colocar no Anki porque não vai precisar, porque essas frases vocês vão aprender através da leitura do texto, através do treino do áudio, que são outras coisas que vocês vão aprender, tá? Então, são 560 frases, mais as frases do texto, mais uma coisa muito importante, as frases que vocês mesmos, tá? Por fim, temos também as frases que vocês mesmos acrescentarão no Anki por conta própria. Essas são as frases que vocês, tá? Nós vamos ter uma aula, eu acho que é a terceira videoaula bônus, em que eu vou ensinar vocês técnicas para vocês pegarem frases de conteúdos em inglês, de coisas, um seriado que você vê em inglês, um site que você acessou que está em inglês, conteúdos em inglês, vocês vão aprender a extrair frases desses conteúdos e colocar no Anki por conta própria. Então, assim, essas 560 que eu passo para vocês é o básico, né? É a base. Só com essas 560, vocês já vão aprender muito inglês, muito mais que se você entrasse num cursinho e ficasse 2, 3 anos no cursinho, às vezes você não aprende nem em um ano. Você pode até aprender, acho que um ano... Em 2 anos de uma escola tradicional, talvez você aprenda 560 frases, só que você não vai lembrar delas, porque você não tem um sistema como o Anki, né? No cursinho eles te ensinam e na outra semana você esquece. Então, essa base, esses 560, é muito mais que você aprende nos cursinhos em alguns anos. Mas, além da base, tem as frases que você coloca por conta própria, tá? E aí, aí depende de você, né? Você pode não colocar nenhuma, se você for muito atarefado e quiser ficar só com as minhas, não tem problema, você já vai estar aprendendo um monte de inglês, mas se você tiver mais tempo, você pode acrescentar mais frases, terminar com, 1.500 frases, até mais, tá? Mas deixa isso para depois, não se preocupa muito com isso agora, tá? Não sai adicionando frases por conta própria agora, porque eu vou ensinar isso nas próximas videoaulas de bônus, na terceira videoaula de bônus, se eu bem me lembro. Bom, e agora, gente? Agora que você já sabe o que é e como funciona o Anki, vamos aprender como baixar, instalar e usar o Anki na prática, tá? E para isso eu vou lá pro meu computador, eu vou fechar essa apresentação e lá no meu computador eu vou mostrar certinho para vocês como que a gente faz isso. E eu já falei, essa primeira parte aqui da aula é uma parte mais teórica, você não precisa anotar nada, você não precisa decorar nada, é só uma apresentação ao Anki. Mas agora a próxima parte sim, ela é muito importante e você tem que aprender a fazer tudo isso, a baixar o Anki, instalar o Anki e usar o Anki muito bem, porque o Anki, como eu disse, é extremamente importante. Então é isso aí, pessoal, vamos lá para o meu computador.